Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui no canal do Cavaleiro você tem os santos palavrões. Tira as crianças da sala. Esse vídeo aqui não é para criança não, tá? Tira as crianças da sala que o Cavaleiro CCB aqui vai sapecar. Olha aqui, ó. Eu tenho um áudio aqui, que foi da apresentação daquele ancião que veio de Minas Gerais. Eu não vou citar o nome dos bosta aqui não. Daquele ancião que veio de Minas Gerais e foi pro Brás. Agora ele é o terceiro na hierarquia. Ele tá morando agora acho que é no Ipiranga, no bairro do Ipiranga. Agora eu não sei se ele já foi, se ele foi morar em São Paulo por conta própria, aí quando chegou lá, pegaram ele pro Brás, ou se já foi combinado, sabe? Para não dizer, para não passar pros outros que querem a cadeira do Brás, para não deixar os outros enciumados. Você vai para São Paulo lá, como não quer nada, aí a gente finge que te chama, que você não, sabe? Para não causar ciúme nos outros, sabe? Então é o seguinte, tem um áudio aqui, eu tô com um áudio aqui, só que eu não posso colocar. Esse áudio aqui não é oficial do site da congregação, mas quem gravou ele é lá de dentro, sabe? É gente lá dentro. E aí pode botar no YouTube, pode reivindicar direitos autorais. Porque sabe que aquela bosta do Brás, ou é o Brás que reivindica, ou é os puxa-sacos, os lambe-bota, os lambe-saco, sabe? Literalmente. Então, esses baba-ovo do ministério, tem muitos deles reivindicam direitos autorais da congregação. Os caras reivindicam direito da congregação. Então esse áudio aqui foi gravado lá dentro. Então eu não vou botar ele não. Eu só vou ouvir aqui um pouquinho e vou passar. Mas qual é o geral da história? É que pro Brás, pro maldito ministério do Brás, para você presidir o Brás ou presidir uma regional, você tem que ser o mais velho. Convivência de vida, experiência, cabeça branca. Tipo, se você ler lá em Malaquias, as formalidades dos sacerdotes era a mesma coisa. Leia lá em Malaquias, acho que está 3 ou 4 de Malaquias. É as formalidades dos sacerdotes. É a mesma coisa de hoje. Sabe? Eu vou passar o áudio aqui. Eu vou ouvir o áudio e vou... Olha. Ó. As contas em ordem. Ele fala que para presidir o Brás, você precisa de convivência, de tempo de ministério, de contas em ordem, experiência, tipo ser gerente de uma empresa, você precisa de experiência. Quem presidiu, quem fez a apresentação do novo ancião do Brás, foi o crocodilo do Nilo, aquele que disse que o Senhor Jesus não entrou na glória. Ele ressuscitou, mas não entrou na glória. Um cego guiando o cego. O sujeito, se ele fez aquela cagada e não se retratou, e ninguém do ministério consertou publicamente, e se ele disse aquela cagada que o Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou não foi para o céu, esse que preside o Brás. Sabe? Esse que preside o Brás. Pera aí. Então, aqui ó. Para poder presidir. Só nos mais antigos. Para você presidir o Brás, ou presidir uma regional, ou presidir o conselho de local, uma cidade, por exemplo, uma cidade que nem Campinas, tem vários anciãos. Tem vários anciões só na cidade. Então, só
por experiência para presidir, com tempo de ministério. Por exemplo, o Miguel Espina, ele presidiu 25 anos. E um tal de Vitório lá, foi mais ou menos isso também, os dois mais velhos que presidiram. Sabe? Então, agora, a tese deles, a tese carnuda deles é que para você presidir o Brás, você tem que ter muito tempo de ministério. O que é uma baita mentira. Uma baita mentira. E eu vou lhe explicar por quê. Ele disse que o Senhor deu uma maluquice, e aí ele falou para a Irmandade o seguinte aqui, ó. Ele dizendo que quando a gente, ele dizendo para a Irmandade, a gente, vou falar uma coisa para vocês, quando a gente fica bom para atender a obra, aí já tá na hora de morrer, aqui, ó. Bom para atender, Irmandade, bom para atender a obra, quando a gente chega bom para atender a obra, é ficar bem com a Irmandade, bem para a família, atender bem a esposa, entender bem os netos, aí chega na hora, morre. Entendeu? Plano de carreira. Para ele é plano de carreira, você tem que ter vários anos no ministério, com a família, com neto, tem que ter neto para atender a obra. Não tem que ter dívida para atender a obra. Isso aqui é conselho carnal. Isso aqui é formalismo. Isso aqui não tem nada de Deus. E eu vou lhe explicar por quê. Compreensão, tolerante, ter paciência, tempo, ele falou o seguinte, que o homem, para presidir a obra, ele necessita de convivência, de passar de tempo, sabe? Para poder presidir, atender, sabe? E aí onde é que acha? No ministério. Nos antigos do ministério. Você acha que um sujeito desse é de Deus? Não, você ser besta acha, né? Não lê a Bíblia não, é? Não lê a Bíblia, não. Você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia. Você vai descobrir, vou lhe mostrar agora, que esse cabra está mentindo. Mente descaradamente esse pessoal do ministério. E o que me impressiona é que não tem ninguém, rapaz. Não tem ninguém, não tem nenhum cara do ancião para chegar neles e dizer, não, irmão, esse negócio aí tá errado. A Escritura não diz isso. A Escritura não fala de experiência. Tem vários exemplos na Escritura que é pura revelação, é puro Deus. Esse negócio de você presidir... Então é o seguinte, e os dons? Para que serve a merda dos dons? Se para você ser para o ministério você tem que ter experiência, você tem que ter convivência. E os dons servem para quê? Para que servem os dons? Vocês beberam cachaça? Vocês estão bebendo cachaça na reunião? Vocês estão cheirando cola na reunião? Vocês estão fumando baseado na reunião? Para que serve a merda dos dons, rapaz? Aí o cara diz que você, para presidir, por exemplo, você é levantado... Bom, agora não é, né? Agora não é, né? Você vai para cooperador de jovens. Só para cooperador de jovem, apresentado para cooperador de jovem. Você tem que ser cooperador oficial, você tem que ser diácono, você tem que ser
ancião. Aí você vai para ancião, digamos na hierarquia, você vai para ancião. Para presidir uma reunião de ancião, você tem que ter experiência e cabeça branca. Só isso. E para que servem os dons? E a espiritualidade, onde está essa espiritualidade? É por experiência. Você vê lá que Deus condenou o formalismo dos sacerdotes. Por quê? Por causa disso. Não era por divina revelação. Eles deixaram Deus do lado e foram para a experiência. Certo? E foram para a experiência. Certo? E? Com exemplo de vida. Passar. Ele diz aqui que é por experiência. Ó, vou desmascarar o ministério. Vou desmascarar o crocodilo do Nilo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. José governou por experiência. José, no Egito, governou por experiência. Daniel e os amigos dele governaram por experiência. Foi por experiência. Daniel e José era cabeça branca. Eles governaram por experiência. O rei Davi governou por experiência. Salomão governou por experiência. Eles já eram cabeça branca. Porque para o ministério hoje, quando você chega para presidir a obra, você já está morrendo. Aí só preside 4, 5 anos, porque já está problemas no coração, diabetes, colesterol alto, várias doenças. Aí quando vai presidir, já está morrendo. Ou seja, por experiência. José governou por experiência. Daniel, os amigos dele, Sadraque e Mesaque, governaram por experiência. Salomão governou por experiência. E o rei Davi foi rei por experiência. O rei Davi tinha poucos anos de idade quando reinou, rapaz. Quando subiu o trono. Salomão tinha poucos anos de idade quando subiu o trono. José tinha 30 e poucos anos. Daniel era jovem, rapaz. Quando foi governador. E o governador do Império Persa, da Síria, governava lá da Índia até metade do continente africano. Toda a região ali do Mediterrâneo era deles. Foi por experiência. Não, porque Deus era com eles, rapaz. Porque eles tinham o dom de Deus, eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento, eles tinham inteligência, eles tinham coração entendido. Eles tinham um coração entendido para discernir entre o bem e o mal e andar prudentemente, governar prudentemente, porque Deus era com ele. Não é esses bosta, não é vocês não, seus bosta do ministério, carnudo sem vergonha. Porque vocês são os bosta carnudo. Olha aqui, ó. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, Deus, vendo o Senhor de José, ou seja, o eunuco de Faraó que comprou José, vendo que Deus estava com José, e aqui, ó, e que ele fazia o que o José fazia, o Senhor prosperava. Quantos anos José tinha? Em o seu carnudo, crocodilo do Nilo, mentiroso, desgraçado, em vossos capeta, vossos cuzões em Cristo, do conselho dos bastardos mais velhos do Brasil. Quantos anos tinha José? José achou graça em seus olhos e serviu ele e o Senhor de José, não o Senhor Deus, o que comprou José, o faraó lá, pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Entregou na mão de... José era um hebreu, um estrangeiro. Só que Deus era com José. Quando Deus é com a pessoa, não é experiência, não é bosta de experiência, não. Então,
O sujeito comprou José, era rico, e entregou tudo na mão de José, porque viu que Deus era com ele. Aqui a experiência. Aqui, ó. E aconteceu o quê? Desde que eu pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a benção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ou seja, o sujeito comprou José, viu que Deus era com ele, entregou tudo na mão dele. Nem se deu luxo de olhar lá nas notas fiscais, na compra e venda, e José fazia o que quisesse. Se José fosse um ancião, embolsava, desviava, tomava, sabe, outros caminhos. Se José quisesse roubar, roubava. Se José quisesse desviar, desviava. Se José quisesse esbanjar, esbanjava. Mas era José, era homem de Deus, não era vagabundo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava acontecendo, ou seja, do que estava com ele. Sabe? Não se preocupou, foi sossegar. Ah, José lá governa para mim, a José lá investe, lucra, e eu só que na boa, José lá é o governador. Ou seja, ele confiou tudo na mão de José, confiança. Sabia que o cara prestava. Sabe? Sabia que o cara prestava, porque era homem de Deus. Homem de Deus presta, vagabundo não presta. Vagabundo precisa de um departamento jurídico, porque aí ele faz as cagadas dele e tem um departamento jurídico. O homem de Deus não precisa de departamento jurídico. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Aí o que é que aconteceu? Faraó teve lá os problemas dele. José era um cabra bom, gente boa. Aí Deus resolveu botar ele mais alto. Foi para governador. Aí o faraó lá, todo mundo já sabe o que aconteceu. Do sonho lá, aí foi José. Aí José teve uns problemas. E foi lá. Foi para prisão, todo mundo já sabe. Aí o que é que aconteceu? Todo mundo já sabe. José, o faraó teve sonhos. Aí José foi lá e desvendou os sonhos e tudo. Aí José foi para governador. Quantos anos tinha que José foi para governador? 30 e poucos anos, rapaz. Era por experiência? Será que não tem o crocodilo do Nilo? O maldito conselho tem essa doutrina, esse estatuto, esses ensinamentos que para você presidir tem que ser cabeça branca e velho. Será que não tem um bunda mole numa regional que fala assim, não, rapaz, esse negócio aí tá errado. Não tem um bunda mole covarde que tenha coragem de jogar isso numa reunião. José aqui foi governador, foi por experiência? Não, papai, porque Deus era com ele. José tinha sabedoria de Deus, tinha conhecimento de Deus, tinha inteligência de Deus, tinha coração entendido. Sabia discernir entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano. Ele tinha conhecimento, por isso ele era prudente. Ele sabia discernir entre o bem e o mal. Ele sabia governar. Onde era para castigar, porque Deus era com ele tinha divina revelação. Agora, bostas do ministério, merda de conselho de ancião que não tem revelação, faz as merda por experiência e por não sei o que, aí dá errado, aí precisa de um... Aí eles tomam decisões, aí se der errado, tem a bosta de um departamento jurídico para defender eles. Porque não é divina revelação, esses caras são carnudo, coração gordo, gordo aqui, carnudo, são obscurantistas, Deus não são mais com eles. Eles estão no trono que nem Saul estava.
Mas Deus não era mais com ele. Você vê que Saul lá estava no trono, mas a água bateu na bunda e o galo cantou. Ele foi correr atrás de uma pitonissa lá, de uma feiticeira, para resolver os problemas dele, porque Deus não era mais com ele. Sabe? Davi foi rei. Com o quê? Porque Deus era com ele. Foi cabeça branca? Não, Deus era com ele. Daniel. Aqui, ó. Aqui, Daniel, ó. Aqui, Daniel. Daniel. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ok. Onde está aqui? Então veja. Então diz Daniel. Aqui é. Todos não foram achados, outros tais como Daniel. Mas Daniel, aqui ó. Ora, a esses 4 mancebos. Aqui ó. Olha aqui. Não tá aqui. Olha aqui ó. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. É experiência? Hein? É experiência. Como é que você faz para governar bem? Como é que você tem que ter para presidir uma congregação? O que é que você tem para o que é que você precisa ter para presidir uma congregação? Olha aqui, ô carnudo, safado, sem vergonha. Você precisa ter isso aqui, ó. Você precisa ter aqui, ó. Ora, esses 4 mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonho. Você precisa ter isso aqui, ô safado, para presidir uma congregação. Não é bosta de experiência não, seu carnudo sem vergonha. É disso aqui que você precisa. Para se governar uma congregação, você precisa ter sabedoria, conhecimento, inteligência, visão, sonhos, um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, para você andar prudentemente e aí você governa a congregação. Não é ficar procurando, não é ser cabeça branca. Sabe por que você é um cabeça branca, um velhinho, cabeça branca, acha que tem sabedoria. Tem muito velhinho cabeça branca que é cuzão. Intelectual e sabe? Não sabe de nada. Diga-se o Bolsonaro, que tem 64 anos e é um otário, é um tolo. Nem sabe se comportar. E outros vários aí. Pensa porque você é cabeça branca, velho de idade, que você não sabe nem ensinar seu neto, rapaz. Ele quer governar a congregação olhando para cabeça branca. Porque não tem dívida, é sábio. Porque não tem dívida, é sábio. Se você não tiver dívida, é seu dever não ter dívida, não é porque você é sábio, não. Os homens que governaram, José, Daniel, Davi, eles tiveram inteligência. Salomão, quantos anos de idade Salomão tinha? E Salomão lá julgou. Julgou a causa. Salomão julgou a causa das 2 crianças lá. Foi com o quê? Foi com cabeça branca. Foi com maioria de votos. Ele julgou a causa com sabedoria. Você preside um povo, você lidera um povo, você governar bem um povo é com inteligência, é com sabedoria, é com conhecimento, é com coração entendido. É saber discernir entre o justo e o injusto. Entre o justo e o ímpio. Entre o que é certo e o que é errado. Você sabe discernir essas coisas. Porque aí você governa e age prudentemente. Os homens de Deus, eles foram homens de Deus, eles se deram bem, eles governaram bem, eles reinaram bem.
eles governaram bem porque eles tinham essas coisas de Deus. Eles tinham espírito de conselheiro, eles tinham espírito de fortaleza. Eles eram, você via, tinha visão de Deus. Os profetas tinham visão de Deus. José, o Herodes queria matou lá um monte de criança, e José foi avisado por divina revelação. Os homens de Deus, eles saíram das coisas, das encruzilhadas da morte e de etc, porque eles tinham Deus. A mão de Deus era com eles. Agora esse maldito Braz, esses malditos presidentes de regional e do Braz querem governar na base da experiência. Esses carnudos. Por quê? Aí se der merda, aí tem um conselho, aí tem um departamentinho de bosta jurídico para ver se tira eles da lama. Porque Deus não é mais com eles, eles são carnudos, eles são do capeta. Daniel foi um dos 3 presidentes. O José abaixo de... Só tinha Faraó, e depois de Faraó tinha o José. Nem os filhos de Faraó era Daniel, era José. E com que José governava o Egito? Porque José tinha as coisas de Deus dentro dele. Se você não tiver as coisas de Deus dentro de você, você é um bosta, rapaz. Aí quer presidir congregação, quer presidir Braz, quer presidir conselho dos anciãos mais velhos do Brasil, dos anciãos das regionais, dos anciãos das... Quer presidir na base da experiência. Vocês vão se lascar. Com sua experiência. Então vão tomar no toba. Um conselho geral. Um conselho geral do cavaleiro. Se você quiser acatar, acate. Se você não quiser acatar, não acate. Alguns vão acatar. Muita gente que vai ouvir esse vídeo ou me ouvir de própria voz, eu sempre vou falar isso. Para governar sua vida particular, para governar sua família, se você tiver esposa, filhos, a palavra fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E com que é que ela faz isso, edificar a casa? Não é com a sabedoria, não é com a inteligência, não é com a prudência. Então, para você governar, você homem, para você governar a sua vida, a sua casa, a sua mulher, a sua família, para você governar ela, é com inteligência. É com as virtudes de Deus, é com a sabedoria de Deus, é com o conhecimento, com a inteligência, com a prudência. Para você governar um povo, se você é um povo, para um povo ser governado, sendo crente ou não, todos os governadores, os imperadores, os reis, quem governou melhor usou essas coisas. Usou a prudência, o bom siso, a justiça, a misericórdia quando era quando era para usar misericórdia. Usou na medida certa o castigo. Usou a prudência principalmente. Então, para você governar um povo, a sua família, você precisa ter as qualidades. Na graça de Deus, para você governar a sua família e você governar um povo, você tem que ter coração entendido, inteligência, prudência, conhecimento, sabedoria. É isso que você precisa. Quanto mais você é assim, menos problemas você vai ter. Porque você vai ter instrução. Quando a pessoa te ouvir, que nem ouvia Jó, quando as pessoas iam conversar com Jó, não era para saber como fazia para ser rico, não. É porque Jó era prudente. Jó tinha um conhecimento de Deus. Então as pessoas procuravam Jó, não é para dizer, Jó, por que você é tão rico assim? Não, as pessoas iam procurar Jó para receber conselhos.
Mas Jó tinha conselhos de Deus. Não é porque era velho, não. Porque Jó tinha coração entendido. Então, meu amigo, se você quiser se dar bem na vida, ou em qualquer área da vida, você precisa ter um coração entendido. Não vá nessa onda desses bosta do ministério que acha que é por experiência. Gente inteligente aprende com os erros dos outros. Gente idiota aprende com seus próprios erros. Olha, ele dá uma cabeçada no muro aí, e bate a cabeça e não consegue mais se levantar. Você tropeça em tanta pedra que daqui a pouco nem tem pé mais para tropeçar na pedra. Gente burra é que aprende com os próprios erros. Gente inteligente aprende com os erros dos outros. Então você dá muita tropeçada, daqui a pouco você não tem mais o pé para tropeçar. Se você tivesse inteligência, você não tropeçava. Você podia dar uma tropeçada uma vez aqui, outra ali, só para se lembrar de que você precisa de inteligência. Gente burra é que toda hora fica batendo no muro na cabeça. Porque se você tivesse inteligência, você desviava do muro. Se você tiver coração entendido, você não sente muitas dores. Porque você aprende. Você sabe que ali tem um muro, você não vai bater a cabeça nele. Você sabe que ali tem uma pedra, você não vai trupicar nela, porque seu coração é entendido. Se você não trupicar na pedra e não bater a cabeça no muro, você não vai sentir dor. Porque se você começar a bater muito a cabeça no muro e tropeçar muito na pedra, quando você chegar com certa idade, aí você já está cheio de diabetes, de hematoma, de ferimento, aí você não pode andar mesmo, que nem o ministério é. Que chega na certa idade já não pode andar mesmo, de tão burro que foi, que meteu a cabeça no muro toda hora. Se você souber o que é certo, do que é errado, discernir entre o bem e o mal, você sabe o que é um laço, aí quando você chega no laço, você corta ele e passa tranquilo, você não sente dor. Se você souber onde tem um buraco, você não vai cair no buraco, né, seu otário? Porque você sabe que ali é um buraco. Ali em cima tem umas folhas de armadilha para prear. Sabe o que é prear? Você pega prear, lá no Nordeste pega prear, né? Você cava um buraco e põe uma tampa falsa em cima. E põe a comida do prear. Aí põe ali em cima. Aí o prear vem e pisa ali para comer e cai no buraco. Aí fecha automático. Se você souber, se você tiver discernimento para saber o que é uma armadilha dessa, você não cai nela. O ministério é mentiroso. Ele prega para você pela experiência. Só que enquanto você está vivendo, você está dando muito trupico. Vai aos trampos e barrancos e se lasca. Se você tiver inteligência e coração entendido, você sabe o que é certo e o que é errado. O que é que vai causar sofrimento e dor. E aí você não entra. Porque você tem... Para que servem os dons de Deus? Para que servem os dons de Deus? Não é para isso? Se você tiver um machado e se a lâmina do machado não tiver afiada, você precisa pôr mais força para cortar madeira. Não é real? Não é fato? E o que é que você tem que fazer? Afiar o corte. Quanto mais o corte é afiado, menos machadada você precisa dar na árvore. Entendeu a sabedoria? Se você tiver um facão, quanto mais o corte, a lâmina do facão tiver afiada, menos pancada você vai dar naquilo que precisa dar para fazer o que você quer. Isso quer dizer o quê? Sabedoria. Quanto mais sabedoria você tem, menos pancada, menos machadada você vai dar para conseguir o que você quer. O ministério é burro, então o corte, o ferro do machado é embotado, então aí eles precisam pôr mais força. Por isso que se lascam. Aumenta o povo, aumenta os problemas. A lâmina do machado deles é embotada, aí eles precisam pôr mais força. Se quem
que a inteligência é excelente para dirigir, a sabedoria é excelente para dirigir. José governou o Egito com sabedoria. Daniel e os seus amigos governaram o Império Persa com sabedoria, com inteligência, visão. Isso quer dizer o quê? Que o corte está afiado. Então, se tivesse um problema numa província onde Daniel era governador, porque no tempo do Império Persa tinha 3 presidentes. Então, cada um desses governava uma área. Um governava a área lá da Mesopotâmia. Outro governava a área lá onde ali está Israel, Síria, Jordânia, Líbano. Outro era responsável pelo Egito. Então é o seguinte, se Daniel fosse chamado para resolver uma causa lá no Egito, que fazia parte da jurisdição dele, o que é que ele chegava lá? Ele resolvia o problema facilmente e deixava lá uma instruções. Então, não ia ter mais problema. Porque Daniel, sabe, tinha sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais instrução, menos força você precisa ter, menos aflição, menos trabalho, menos causas para resolver, menos problema das pessoas. Sabe? O Braz, o maldito ministério, o ferro deles está embotado. Eles não têm sabedoria, eles são carnudos, eles não têm espiritualidade, eles não têm visão de Deus. Então, mais problema. Os pecadores sem ser besta, o machadinho deles estão embotado, o corte do machadinho deles estão embotado, eles não têm inteligência, nem sabedoria, nem visão de Deus para viver, e aí se lascam. Você precisa ter visão de Deus para viver. Quanto mais sabedoria, inteligência, discernimento, conhecimento, prudência, quanto mais isso você tem, menos problema você tem. Quanto menos você tem essas coisas de Deus, mais trabalho você vai ter, mais choro, mais pranto, mais dor. Não é de carro que você precisa, pai. Primeiro você precisa dessas coisas. É dessas coisas que você precisa. Por isso que o Senhor Jesus falou, buscai o reino dos céus. E isso é buscar o reino dos céus. É você buscar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento. E aí você vai ter prudência. E aí você afia o corte. Quanto mais seu corte estiver afiado, menos problemas na vida você vai ter. Menos pranto, menos dores, menos aflições, menos tribulações. Porque o seu corte está afiado. E a sabedoria, como diz o Eclesiastes, é excelente para dirigir. Salomão dirigiu com a sabedoria, rapaz. Não foi a experiência de Davi, não. Davi foi rei. Foi a experiência de... Por acaso Davi deixou lá algum livrinho de experiência para Salomão? Não, foi a sabedoria. Salomão governou com a sabedoria de Deus, não com a sabedoria do rei Davi. Então, é mentira que o ministério fala. É tudo mentira. Vai ler, rapaz. Vai ler. Pegou a visão do cavaleiro?